Olá, pessoal, a paz do Senhor. E hoje aqui mais um episódio do Vozes Cast. Para quem ainda não nos assistiu e não me conhece, eu sou a Ana Paula. E hoje a nossa entrevistada será a missionária Vera, que eu vou chamá-la de Irmã Vera, com toda a licença. Paz do Senhor, Irmã Vera. Paz do Senhor, minha linda. Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus, e com a senhora. Graças a Deus, tudo bem, né? Agradecendo pela oportunidade de Deus na nossa vida, né? Sim, verdade. Glória a Amém. Deus. Glórias a Deus. Irmã Vera, então vamos começar. Eu sou nova aqui na igreja, né? Então fazem 6 meses que eu estou congregando aqui na Brasil La Matilde. E eu vejo que é um trabalho que existem pessoas aqui que estão já há bastante tempo na igreja, né, que acompanharam aí a evolução, várias fases da igreja. E eu sei que a senhora é uma delas. Na Glória a Deus. verdade, amém por isso. E eu até agradeço porque a senhora foi uma das pessoas que me receberam aqui, de todos com braços abertos, né, que me apoiou, enfim. E aí eu quero saber, irmã, como que foi? Eu quero que a senhora conte para nós, por favor, como que foi a trajetória, como que a senhora chegou aqui na The Brasil La Matilde? Então, a história é muito longa, primeiramente, né? Querendo agradecer a Deus pela oportunidade. Amém. A história é muito longa, né? Porque a gente fala a palavra mundo, né? Que a gente veio do mundo, tal, Aham. tempo de baile, dessas coisas, tudo, né? Sim. E Deus já havia falado comigo, porque a palavra do Senhor diz que eles que te conheço desde o ventre. Amém. Então, de alguma maneira, o Senhor já ia trabalhando na nossa vida. Uhum. E como eu ia para baile, muito para baile, essas coisas, e eu aceitei Jesus, na realidade, por uma brincadeira, né? Uau. Eu namorava um rapaz e a mãe dele era crente, Aham. né? Aí eu peguei, um dia foi paga, você sabe, né? Aquela coisa de jovem que é agradar a Aham, sogra. sim. Fui na igreja por causa do rapaz e para agradar a sogra. E aceitei Jesus naquela igreja do Jardim Vila Formosa, né? Uau. Levantei minha mão, aceitei Jesus daquele meu jeito. Você sabe que quando a gente vem para a igreja, a gente vem com um monte de coisa, né? Aham. E aceitei Jesus ali, naquele tempo, Que né? bênção. Só que com Deus não é brincadeira, né? Quando você tem Deus tem um projeto na sua vida, não tem brincadeira. Às vezes o meu projeto, meu desejos, né? Minhas coisas, achando que fosse uma brincadeira, né? Sim. E dali o Senhor começou a trabalhar. 4 meses mais depois, olha que eu tinha um vício de cigarro, eu fumava Uau. 2 fumaços de cigarro por dia, né? Meu Deus. E eu tinha Aham. esses vícios. E o Senhor começou a trabalhar. Uma coisa que eu acho bastante importante frisar é que eu aceitei Jesus uma vez só, Amém. né? Porque às vezes Aham. você, toda vez que a pessoa faz um apelo, você vai, levanta a mão. Eu sempre quando as pessoas perguntavam, olha, eu já aceitei Jesus. Então, quando você levanta a mão, o Senhor já está com um projeto ali. Exatamente. E passou uns 4 meses mais ou menos, Senhor trabalhando, né? Uhum. E Deus usando muitas crianças ali na casa dessa pessoa que era meu namorado na época. E Deus usando, né, que ia me libertar do cigarro, que ia Amém. direcionar a minha vida, e a gente naquela coisa de moça, né? Aham. E o Senhor foi trabalhando ali. Eu tentei até parar de fumar, né, com as minhas próprias forças. Sim. Mas foi diminuindo e tal, né? Que a gente empolga quando você, né, tá servindo ao Senhor, essas coisas, né? Só que não deu certo, não. Mas uma semana, Deus usou até uma criança para falar comigo. Com uma semana, né, que eu já tinha, né, estava na presença do Senhor, o cigarro desapareceu assim, ó. Graças a Deus, né? Aham. Resumindo o tempo, todo esse tempo, Deus, graças a Deus, me libertou, Uau. né? E me deu Aham. vitória. Sim. Nisso o Senhor foi trabalhando. Uma vez eu fui para um baile, né? Que era até ali ali no Centenário, né? Aqueles lá da Vila Formosa, ali para cima. E eu estava num baile lá, e de repente, sabe, uma coisa que você gosta muito, gostava muito de baile, gostava muito de dançar. Mas, de repente, sabe quando você olha assim e fala, nossa, aqui não é meu lugar. Isso Incrível. em madrugada, né? E como meus Aham. pais não eram crente, Sim. a gente tinha toda a liberdade, né? Falei, aqui não é o meu lugar, né? Que estranho, né? Sim. E dali foi a última vez que eu fui num baile, né? Uau. E dali o Senhor foi trabalhando. Mas assim, a senhora já tinha aceitado a Jesus e aí continuou a frequentar ainda os bailes. Isso, entendeu? Eu aceitei Entendi. Jesus por brincadeira, né? Na minha Ah, concepção, eu achei que era aham, achando que brincadeira, era uma né? Mas brincadeira, o sim. Senhor, Ele não brinca, Ele trabalha, né? Amém. E Deus vai direcionando a nossa vida. Aham. E dali achei
é interessante, né, que um dia, olha que interessante, a gente aqui está na Debras Vila Matilde, mas é interessante, tinha curso de violão aqui na Que igreja, legal. né? Quem quisesse aprender violão, né, vinha. Olha, meu Uhum. jeito, tudo para mim vou fazer alguma coisa, mas é Deus trabalhando, vou aprender violão, né? E sem ser firme na igreja, só aceitei, não, aquele Deus trabalhando. Ah, vou aprender Uhum. violão lá na Vila Matilde, né? E dali eu vim aprender violão, o pastor chegou em mim e falou: Você não quer vir na igreja à noite? A gente, naquela ignorância nossa, eu falei: se der, eu venho, né? Se der, eu Uhum. venho. E eu trabalhava na época, o patrão levava a gente para passear nos domingos. E Olha. naquele dia foi interessante, né? Naquele dia a gente foi, atrasou e eu fui, a gente foi no passeio e tal. Mas 8 horas da noite eu estava na igreja, né? Que E estou bênção. até hoje para a glória do nome do Senhor, Gente, né? que glórias a Estou aqui Deus. desde 77 aqui servindo ao Senhor, né? Com muitos Aham. contratempos, muitas Sim, coisas aconteceram nesse meio termo, eu né? imagino. E eu Uhum. quero frisar também algo, que Deus ouve o nosso pensamento. Como eu Com disse, certeza. Deus traça a nossa vida. Eu Que acredito nisso nem também. eu tinha, hoje são minhas cunhadas, mas eu tinha umas meninas, né, que elas arrumavam o cabelo junto comigo. E eu Que achava bênção. bonito o porte delas, Aham, né? Que sim. porte bonito, elas já eram evangélicas e tal. E um dia eu estava lá na porta do Brás, a antiga igreja, e eu pensei, Senhor, se um dia eu tiver de ser crente, eu quero ser da igreja dessas meninas, né? Aham, Lá na porta, sim. pensei, né? E você vê, nesse trajeto do violão, quando eu venho no culto à noite, que nem sabia quem estava aqui. As meninas, né? As meninas estavam aqui na igreja onde eu Gente, tinha pensado só. Então Deus ouve também uau, nossos com pensamentos. Como o certeza. Senhor direciona, né? Deus vai nos Aham, direcionando e fazendo aquilo que Ele tem para nós, né? E exatamente. glorificando ao Senhor. Então foi assim o Hum, meu começo. que Foi uma incrível. brincadeira, mas o Aham, Senhor levou muito a sério, né? E exatamente. eu aceitei, como falei, aceitei Jesus. Quando eu vim, já fiquei, né? E estou Uhum. aqui, né? Com os contratempos até hoje, para a glória do nome do Senhor. Uau, E que eu gosto de bênção. frisar Aham. que eu aceitei Jesus não foi por dor. Muita É, gente vem por algum motivo, vem sim. porque está doente, por um problema. Gente, uma coisa que eu falo para Deus sempre: Uhum. eu amo Jesus mais que tudo. Eu vim para a igreja por amor. Eu amo esse Deus. Então, Ele Exatamente. que me faz ter temor, É, sabe? Respeitar, sim, procurar não, né? sim. Cometer algumas coisas por amor a esse Deus. Falo para Deus, a única coisa que eu tenho certeza na minha Uhum. vida é que eu amo esse Deus. Glórias a Sabe? Eu Deus. amo demais. Amém. É importante a Sara falar isso, porque muita gente ela foca nessa questão da dor, que Deus só chama na dor, que as pessoas só vivem no evangelho por conta de uma dor, mas não é assim. Eu creio que a dor, muitas das vezes, é o último caminho, talvez o último recurso que Deus use, porque de tanto ele ter falado com aquela pessoa, ela não deu ouvido. Mas a senhora não precisou chegar a esse ponto da dor para vir, né? Então, com o amor, Deus a trouxe e a senhora está aqui até hoje, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Nesse, Amém. nesse, nesse parte que você está falando, achei bem Aham. interessante Sim, frisar bem, porque a nossa vida ela é uma experiência com Deus. exato, Como a gente exato. trabalha na obra alguma coisa, Deus sempre me leva para hospitais, pessoas que Amém. estão cancerosas. Uhum. E um dia eu fui fazer uma visita, até uma colega, Deus sempre prepara alguém, tinha uma colega minha que chamava Márcia, e ela Aham. estava com câncer. E quando ela ia para o Hum. hospital, ela preparava o terreno lá, né? Para a Uhum. gente, quando ela ia, falava do amor de Deus, eu ia lá e falava se a pessoa queria aceitar Jesus ou não. Como Uau. você levou para esse ponto, achei uma coisa que eu aprendi, porque eu Aham. aprendo, né, com as situações que eu vivo. Sim. E nesse caso tinha uma mulher lá, e essa Márcia pregou para essa mulher, falou, né, dessa mulher tudo. E no dia que eu fui lá, eu perguntei para essa mulher, eu fui lá, a Márcia ficou toda feliz que eu estava lá, perguntei para essa mulher, ela é até uma professora, tinha 45 anos, né? A senhora quer aceitar Jesus como seu Salvador? Né? Uhum. Aí ela pegou e falou para mim, não Meu quero, Deus. né? Mesmo no leito, não Isso, queria. não Meu quero. Deus do céu. Aí eu peguei, parei, né? A Márcia se assustou, eu fiquei É. assim. Aí ela falou: eu não quero, sabe por quê?
Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então, eu ouço muito essas coisas. Todo mundo fala, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas Uhum. pela dor eu não vou, né? Meu Deus. O Espírito Santo foi conduzindo, eu falei, então, você vai na igreja? Vou. Você tem filhos? Tenho. Né? Inclusive, eu tinha a irmã dela e o outro. A irmã dela já tinha aceitado Jesus, tinha um moço. Falou, inclusive, isso aí, eu cuido dele, né? Aí eu peguei e falei assim, não tem na Bíblia. A Bíblia não descreve quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Mas às vezes a gente precisa corrigir um filho, não precisa? Ela falou assim, né? Até tenho esses, eu corrijo e tal. Então, eu estou falando que às vezes Deus cria uma situação para que a gente chegue por ele. Não tem essa palavra na Bíblia, mas cria situações. Sim. Então, você não corrige seu filho? Sim. Então, na sua igreja não fala de Jesus? Fala. Então, falei, desse Jesus que eu vou falar para você. Aí eu falei para ela, né, assim, quando a gente fala de Jesus, não é bacana? Não é gostoso? Você não sente um gozo quando fala de Jesus? Ela falou, é. E quando a gente fala do adversário, não traz um transtorno, não traz uma tristeza? Sim, né? Então, as demais coisas, né, que nem às vezes a pessoa fala, mas eu não vou para a igreja todo dia, eu não vou usar saia, eu não vou usar isso, né? Eu falei, não, filha, eu estou falando para você de Jesus, o resto quem vai fazer é o Senhor, você só aceita o Senhor. Aí ela pegou e falou assim, tá. Eu quero aceitar Jesus. Que bênção, Eu quero glórias a aceitar Deus. Jesus. Eu falei, Que nossa, Deus, lindo. sempre aprendendo, né? E ali Exatamente. ela aceitou Jesus, né? E eu falei, o resto é com Deus. E de fato, É, o aceitar Jesus é você deixar que ele tome conta da sua vida. Não exatamente. é? Ele deixar ele ser senhor da sua vida. É Sim, deixar ele cuidar de você em tudo, exatamente. né? E dali uma semana, né? Interessante, porque eu tenho uma mania de ficar abraçando, né? Uhum. Aqui, quando cheguei no hospital, aquela moça estava com uma aparência muito difícil. Depois que você fala de Jesus, a pessoa se alegra, porque Jesus traz vida, Traz. traz alegria, traz prazer. Esperança. Aí eu peguei, né? Assim que ela aceitou Jesus, a gente ficou feliz. Fui lá dar um Amém. abraço nela e eu, você sabe, né? O peito, ela, ai, 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 eu dei risada, eu falei, desculpa e Entendi. tal, né? Uhum. E eu sei que passou-se uma semana, o Senhor levou essa mulher, né? Glória a Mas ela Deus. aceitou o Senhor como único e Amém. suficiente Salvador. Mas é Exatamente. interessante assim, como a gente aprende, né? A gente Aprende. aprende, meu Deus, algumas E situações que você como? fala que não é para Uhum. falar. E a gente sempre está seguindo a Bíblia, né? Porque senão a gente Aham. cria palavras que não tem, né? Exatamente. Se a senhora Não. não lesse, e como que ficaria para o Espírito Santo ministrar na senhora? Na Bíblia não tem, mas Mas é que é a mania que as exatamente. pessoas falam e a gente também às vezes costuma falar. Por isso que Sim, eu falo, a nossa vida sempre vai ser um aprendizado. Nós exatamente. nunca vamos deixar de saber tudo. Que Sim. nem todas as vezes que Deus me leva para situações, né? São Uhum. essas situações, pessoas de todo tipo. Eu acho muito frisado, pessoas que eu vejo. Pessoas que às vezes quando está doente quer fugir. Sim. Tem outros que pega e deixa a vida na mão do Senhor, Uhum. né? Tem outros que quando você chega lá, fica bravo quando alguém chora, fala, não quero que chore, Uhum. né? Porque a pessoa sabe para onde vai. Quando você chega sorrindo lá, a pessoa fala, poxa vida, até que enfim uma pessoa sorrindo, né? Então você vai Uhum. aprendendo. Na nossa vida é um aprendizado. Então aprendo Sim. muito com essas coisas, né? Glórias a Deus. E outra coisa interessante que a senhora falou, que da pessoa de chegar até Deus, aceitar a Jesus e da transformação. E que a senhora falou, tem gente que espera ser liberto de algo para aceitar a Jesus. A senhora é um exemplo. Que se a senhora, né, poderia, não, deixa Deus libertar do cigarro, deixa parar de sentir a vontade de ir para as baladas, para as festas. Poderia ter dito isso, mas não. Aceitou, e quem faz o trabalho da transformação é Jesus. Eu Que acredito incrível. assim, ô, Aninha, Uhum. que o trabalhar de Deus é gradativamente. Quando Sim. você é nova convertida, que o pessoal fala muito, você quer muito ler a Bíblia, quer Tem saber a de sede, tudo, né? você tem aquela sede, você quer orar, você quer fazer, como a gente faz. É. Só que Deus trabalha na vida da gente gradativamente. E Uhum. quando o Senhor entra, eu creio Sim. assim, sabe, no Deus que liberta, que transforma. Sim. O maior milagre da nossa vida é a salvação. É.
né? É a salvação, o maior milagre da nossa vida. E quando você vê o Espírito Santo nos transformando, toda a Sim. minha vida, as coisas que eu sou hoje, não é de mim. É o Senhor que vem trabalhando, vem transformando, vem É. tirando os eu, tudo aquilo que você fala, eu não, acontece É, na sua vida. exatamente. Então Deus vai tratando, Só vai Deus. conduzindo, Aham. e como diz, eu ainda estou aprendendo, né? Sim, E nessa fase minha, o mais bacana é verdadeiramente você, a sua conversão. sim. É realmente você, Deus fala, não, eu te chamei, e você vai ver na sua vida transformada, às vezes nem a sua vontade, é a vontade de Deus. Então, se eu Exatamente. fosse contar muitas histórias, é muita coisa. Eu Já passei acredito. por tudo que você Uhum. imagina na igreja, nessa vida. Eu passei Oh, por muitas experiências de, imagino. sabe, se você vai falar, é muitos anos, é muita coisa, né? Mas Sim, o principal é que todo dia o Senhor está nos ensinando, todo dia nós estamos aprendendo e nos revendo, sim. porque a gente vem de uma igreja que, né, aquela coisa, aquele julga, aquela coisa. Então, no demais, você vai aprendendo, né? É, Você vai passando e Deus vai verdade. trabalhando e vai convertendo e vai dando sabedoria. E assim é a Sim. nossa vida, né? É, Glória a Deus. verdade, porque não adianta só seguir por seguir e não fazer uma autoavaliação, né, assim, como que está a minha vida diante de Deus? Porque não é só ali o conjunto, são um conjunto, porque às vezes as pessoas acham que pensam isso, né, é só o conjunto, mas somos nós, primeiramente, porque a salvação é individual, daremos conta a Deus por nós mesmos, não no conjunto, então, isso que a senhora disse de autoavaliação, olha, Na só realidade, a nossa Deus. vida é uma renúncia. É, É uma renúncia. O constante, Senhor nos diária, escolheu, porque eu tenho certeza que Deus me escolheu, que a gente glória a volta a Deus. pensar quantos livramentos que Deus me deu no Uhum. mundo. Embora Sim. muito jovem, né? Eu era muito de baile, essas coisas, mas eu me preservava em muitas coisas, sabe? Amém. Porque a gente já tinha uma história de família, então você tinha alguns Uhum. medos, né? Sim. De que acontecesse alguma coisa com nós. Então Deus me guardou, quantas coisas Deus me livrou de morte, Glória a né? Deus. Porque Amém. naquela época não é diferente de agora. As pessoas Aham. brigavam, discutiam. Quando um rapaz queria alguém de um bairro, ele Hum. vinha, queria que aquela mulher ficasse. Sim. Então era uma guerra, uma luta. Então eu Uau. creio assim, o Senhor me chamou. E O preservou, Senhor, né? né? O Senhor me preservou. Quando a gente vem nos cultos e vê a palavra, vê de onde a gente veio, fala, Deus, quantos livramentos que Deus me deu. E eu louvo a Deus porque Ai, sempre Deus também. prepara alguém para cuidar de mim, sabe? Eu nunca briguei, Também. mas já brigaram por mim, né? Então, Uau. sempre Deus prepara alguma coisa para me defender, É. entendeu? Então, é que eu falo, Deus me escolheu Glória a Deus. e como diz, eu amo esse Deus, então, Uhum. por ele, tem um louvor que fala, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te Uhum. servir, né? Te servir é melhor do que errar. Então, Uhum. esse é o meu lema, né? Servir ao Senhor, independente do que ele faça. É bom você, independente da situação. E você sabe como que eu amo a Deus? Sei que eu amo a Deus Uhum. nas minhas maiores tribulações, nas minhas É. maiores percas. Oh, meu Deus, É sim. quando eu sei que eu verdadeiramente falo, Deus, eu amo o Senhor. Sim. Porque eu não estou almejando nada assim, sabe? Eu estou almejando Deus, estou Uhum. almejando esperar dele o que ele vai fazer. E por isso que eu falo para você com toda a certeza do meu coração, Amém. eu sei que eu amo a Deus nas minhas maiores tribulações, Glória a que não foram Deus. poucas, foi É, muitas. Né? Como imagino. disse, se eu for contar as Uhum. experiências que eu tive desde de jovem, quando Sim. cheguei aqui na Vila Matilde, participei Uhum. dos jovens, Sim. né? Tive renúncias, porque quando você vai para a igreja, muitas vezes, na nossa época, o jovem não aceitava muitas pessoas que vinham de fora, tinha um costume diferente. Então, já tive uma renúncia Entendi. aqui. Mas Uau! como o Senhor me escolheu, já tive Aham. muitas coisas. Como o Senhor me escolheu, eu não olhava para essas coisas. Então, eu queria aconselhar, né? O jovem que está começando Sim. agora, né? As pessoas, as famílias que estão começando agora. Uhum. Quando você vir para a casa do Pai, não olha para A, não olha para B. A igreja é um lugar onde tem pessoas de todos os tipos, né? Mas Exatamente. quando você olha para Jesus, olha para quem te salvou, você não vai ver defeito de A, de B.
Exato. Entendeu? E na É. igreja tem problemas que eu, quando fui para a igreja, eu achei, nossa, tem um monte de santo, ninguém peca, Sim. ninguém erra, todo mundo anda direitinho, mas é o contrário. Aham. Deus nos prova ali para saber onde está nosso coração, né? Exatamente. E graças a Deus que com todas as adversidades que eu já passei, o Senhor me guardou. E outra, né? Deus também vai ensinar a gente, né? Ensina. Vai ensinar você. Você vem de um jeito, então, quando você vem, você vê, você vai aprendendo. Como diz, nosso foco é um aprendizado eternamente, né? Nem por Constante. isso eu leio os jovens com o olhar, sabe? É. É que eu falei, Deus converte os nossos olhos, nosso coração. Amém. Depois a gente começa a se agregar, começa a É. trabalhar. Como disse, fizemos muito culto ao ar livre, trabalhamos bastante aí, né? Eu Uau, posso dizer que que na minha bênção. mocidade eu servi ao Uhum. Senhor com, Como a Bíblia com tudo que eu diz, pude, né? né? Entregue-se a Deus na sua mocidade, que lindo. E é interessante a senhora falar isso, porque tem muitos jovens que eles não vão à igreja justamente por isso que a senhora falou. A questão do acolhimento. Eu não me sinto pertencente. Eu, por muitas das vezes, também já tive essas questões, assim, internas de, não, mas são muito diferentes de mim. Ou então, essa questão de, não me acolhem do jeito que eu gostaria. Então, a senhora passou por isso e é interessante ver isso, porque às vezes a gente acha, nossa, acontece só comigo isso, é uma coisa minha, mas não, isso acontece nos melhores cristãos, com os melhores cristãos, então acontece isso, né? Acontece muito, a gente tem muitas Aham. provas, como eu falei, se eu for contar tudo que a gente já passou, como falei, a nossa vida é uma renúncia, né? E Deus nos prova, porque Sim, o preço quem pagou foi Jesus, porque às vezes a pessoa exatamente. paga um preço, não paga nada. A gente é provado por Deus para ser aprovado por Ele, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente fala, eu paguei um preço. Não, gente, quem pagou o preço foi Jesus, E caro, né? viu? E não é? Uh, Quem pagou foi Ele. Nós somos provados porque a gente precisa aprender. é. Né? A gente é uma árvore, toda árvore, de vez em quando, você vem poda, dá um jeitinho, né? E Sim. a gente vai, como diz, a gente vai se renovando, vai aprendendo, vai. Não é que a gente vai mudando, a gente vai se convertendo, né? Isso. E talvez tenha até a questão espiritual, né, irmã? Porque, assim, de o inimigo não querer mesmo que Deus conclua a obra que ele tem na nossa vida. Então, ele coloca essas pedrinhas de tropeço aí se nós não estamos firmados na palavra, olha, É que só nem fala, Deus. nosso chamado vem do Senhor. É. Que nem eu tenho uma história nessa igreja desde 77, né? Por alguns Uau. motivos, eu Aham. precisei sair, né? E Entendi. muitas vezes eu queria frisar muito assim, muitas vezes que nem a nossa vida, ela está na mão do Senhor. De repente você planeja alguma coisa e Deus tem planos novos para Outros. você, outros planos, Meu Deus, é. mesmo que sejam doloridos. Se eu Uhum. contar uma experiência aqui das coisas que eu passei, que uma coisa que Deus, eu tenho certeza que foi Deus que me tirou o maior sonho da minha vida, né? Assim, de um processo que eu passei, né? Uhum. E nem por isso, né, gente, porque tem coisas que Deus tem coisas melhores. Eu sempre falo que Deus coloca pessoas muitas vezes na sua vida para você cuidar, Uhum. sabe? Às vezes Sim. você pensa que você vai fazer alguma coisa, você vai ser cuidada, mas Deus coloca pessoas para você cuidar. Se você cuidar de uma vida, de uma alma que Deus colocou na tua mão, tá bom demais, né? Amém. Só que para isso é uma necessidade de renúncia. Tudo na Sim. minha vida foi renúncia, Uhum. né? Tudo foi renúncia na minha vida. Então, provas, mas muitas alegrias. A alegria que me faz ficar na igreja são os meus irmãos. Glória a São a igreja, são as Deus. famílias que você, sua família, né? Sim. A sua família que é a igreja. Então, tem coisas que você passa por sonhos perdidos, que Deus te prova. Às vezes, na coisa que você mais gosta, que você mais Sim. quer. E É. Deus sabe. Tem coisas que é você e Deus. Sim. Como situações minhas aqui que eu passei, que era eu e Deus. Às vezes a Uhum. palavra do meu marido e a minha. E só o Sim. Senhor sabia. Em coisas que nem. Eu falo para Deus, tem coisas que edifica. Então nem tudo você conta. Tem coisas que Sim. edifica. Mas eu posso dizer para você
que às vezes Deus, né? Você tem um sonho, você for, pô, Deus, eu queria tanto aquilo, e às vezes Deus trabalha naquele sonho, impedindo de alguma maneira, mas Deus não deixa de trabalhar. Deus tem um propósito, como eu falei, o cuidado de Deus para as nossas vidas, né? E Exatamente. mesmo assim, você às vezes reluta com Deus por causa daquilo, né? E muitas vezes Deus nem explica que Ele é Não, Deus. exato. Talvez, como o Senhor fala, o que eu faço agora você não vai entender. Talvez você entenda depois. Contudo, como diz, Ele é Deus em todas as partes. Temos certeza que Deus está trabalhando. Então, irmãos, eu já passei por tudo nessa vida. Passei por Acredito. esse processo. Tive que fazer escolhas Sim. entre meus filhos, em ter, não ter. Oh, meu Entendeu? Deus. Passei Aham. por muitas adversidades, Sim. né? E a minha escolha foi isso. Eu sempre falo para Deus, quando eu tenho alguma dúvida, que eu estou na dúvida, eu entrego na mão do Senhor e deixo Deus trabalhar. Deus, eu não Amém. sei, O que mas o Senhor fazer? sabe. Sim. E quando Deus trabalha, Ele trabalha muito bem, né? Sim. Então, eu já passei por todo tipo de provações na minha vida, né? Uhum. Como falei, muitas coisas falam, eu não aceito. Vou Uhum. dizer para você, tudo que eu falei não aceito, aconteceu. Oh, meu Já passei Deus. por muitas coisas, como disse, né? Tem coisas que Uhum. você não pode falar, mas aconteceu. Menos uma coisa que talvez eu não aguentaria, seria apanhar, Sim. do meu marido, no caso. Sim, eu Mas as acredito. demais coisas a gente já passou por isso. A minha vida foi uma renúncia. Os Sim. meus filhos são um pedido a Deus, né? Tanto o meu Uhum. filho primeiro, que é o Samuel, é pedido a Deus, como minha filha Raquel também, que é um projeto de Deus, Glória a o ciclo Deus. de Deus, né? Na Sim. minha vida. Então, tem coisas que Amém. você passa, mas Uhum. Deus tratando, Deus cuidando, e uma experiência. Se a gente não tivesse Sim. experiência, a gente não Não. podia contar, né? Exatamente. E até mesmo aconselhar, porque as coisas que a senhora fala, a vivência da senhora serve muito para outras pessoas. Porque hoje em dia tem muito essa coisa da pessoa viver isolada, de viver da mente, o inimigo tem trabalhado muito na mente das pessoas. Então, como a senhora já teve muitas experiências, pode chegar para essas pessoas e falar: não, mas acontece isso, entendeu? Então, acontece desse jeito, contar as experiências da senhora e ver que não é algo isolado, que às vezes a gente pensa, nossa, só comigo. Ou então, não deu certo isso, mas não deu certo, foi só comigo. Mas não, a irmã Vera aqui também já teve que renunciar, teve sonhos que de fato não era aquilo que Deus queria, mas Deus tem e teve o melhor para a senhora. Então acontece isso na nossa vida. E muitas vezes, filha, como eu falei, é experiência e, na realidade, como eu falei, uma renúncia na nossa Renúncia, vida. sim. E às vezes você renuncia pelo casamento, renuncia pelos filhos. Uhum, Hoje, as minhas experiências do que eu passei, como diz, nem tudo você pode contar e falar, exato. eu aproveito para realmente aconselhar. O que eu não quis para a minha vida, Sim, que eu passei, então eu procuro aconselhar para o jovem, né? Para o sim. casal, na igreja, como eu sempre explico, igreja não é fácil. Não, Igreja é gente. difícil. E Só como? que o mundo jaz no maligno, né? A igreja, o diabo vai tentar tirar você. Oh, Não é? O ainda diabo mais sempre agora. vai tentar te tirar, vai tentar destruir seu casamento, principalmente casamento. Oh, Ixi, se que é não a é Deus na família. nossa vida, né? É, E a renúncia. Eu acho sim. interessante que as pessoas perguntam. Eu tenho 43 anos de casado, vou fazer, Que e não sei como cheguei bênção. aqui, Glória a com Deus. 43 anos de casado, né? Uau. E muitas vezes eu ouvi pessoas falando para mim assim: por que seus filhos são diferentes, né? Os filhos, graças a Deus, Oh, eles estão todos casados. glória a Por Deus. que seus filhos são diferentes? Aí eu falo assim, jovenzinhas, né, que às vezes perguntam, Uhum. pessoas casadas de novo. Falei, você está disposta a renunciar à sua vida por amor a eles? Porque a minha vida todinha foi renúncia por causa deles. Oh, meu Para eles se dar Deus. bem, para Aham. eles andar bem, né? Sim. E mesmo com 43 anos de casado, que eu sempre falo para o pessoal, já brigamos bastante, já passamos por Uhum. situações muito difíceis, mas nunca na frente dos nossos filhos. Como eu já Sim. testemunhei aqui. Sempre lá na Amém. cama, decidia ali, não gritava, não falava, decidia ali. Meus filhos Uhum. nunca ficou sabendo de uma briga nossa. Então, eles são Gente. diferentes. Por mais que um deles deu uma fugidinha, mas Uhum. eles aprenderam aquilo, não ficar brigando, gritando, essas coisas, entendeu? Se resolve ali, pronto, É o exemplo, né? né? É Uhum. Deus na nossa vida, Sim, né? glória a Então, o Deus. Senhor vai conduzindo para isso. Então, por a nossa vida ser renúncia e por amor ao Senhor,
Você passa por muitas coisas. Só que eu falo para você, vale a pena. Vale. Eu nunca pensei em desistir de Deus. Amém. Tem louvores que falam, né, que eu pensei em voltar para trás ou isso. Não. Graças a Deus eu nunca pensei em voltar para trás. Amém. Né? Avançar com... que eu falo, ainda que eu tiver de chorar, ainda que eu não entenda nada. Que tem hora que você não entende. Tem hora que você passa por cada tribulação, cada situação, você não entende. Não mesmo. Não entende por causa daquilo. Mas Deus, eu fiz, desfiz, né? Mas ainda que isso aconteça, eu falei, Deus, eu estou aqui. Né? E eu tenho certeza que Deus não vai provar você além das suas forças. Por mais que você fale, não vou aguentar. Mas quando você não aguentar, como situações da minha vida que eu falei, Deus, a minha decisão é essa. Né? Minha decisão é essa. Se o Senhor não entrar, é isso. Foi quando Deus entrou. Amém. Quando Deus entrou na minha vida, mandou pessoa lá de longe, ó, vai lá na casa da minha serva. Pegou as duas pessoas, para o que está fazendo e vai na casa da minha serva. Porque Deus sabia. E quando Deus entra. Então, quando você não pode, Deus entra e além dele entrar, ele resolve. Amém. Né? Deus é muito bom. Ai, amém. Glória Essa é a melhor coisa. E quando ele mostra o poder dele para nós. Que aí não temos mais qual recurso, o que fazer. Deus entra. Glória a Deus. É que nem nós temos um trajeto, né? A trajetória nossa ela é assim. Você vem, o Senhor vai tratando, vai trabalhando, vai conduzindo, vai renunciando, né? Você vai se esforçando, Deus vai trabalhando. Tem hora que você desanima. Não de Deus, das coisas que acontecem. Não de Deus, mas tem hora que se deixar o inimigo quer te oprimir, quer deixar separada, quer te destruir. Como diz, tudo na obra de Deus ela é importante, né? E vale a pena servir o Senhor, vale a pena. Eu sei que Deus tem coisas grandes para nós por aí ainda, né? Então o projeto dele está se cumprindo na nossa vida, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E nesse processo, irmã Vera, quando a senhora chegou aqui, a senhora já ingressou na mocidade, no grupo dos jovens. Foi isso. E já tinha esse nome? Jovens Vozes de Sião? Que nem no nosso tempo era mocidade, né? Até então era mocidade, porque depois que eu vim saber aqui o Voz de Sião, foi mais assim, porque, como eu falei, eu tive um processo, né? Eu vim para cá, o Senhor trabalhou na minha vida, né? Eu conheci o Pedro, né? E aconteceu muitas coisas, como diz, aconteceu muitas coisas, muitos processos. E casei com um homem que... É que nem eu falo assim para vocês, muitas vezes a gente fala de namorado. Você vem para a igreja e não ora, não busca, sabe? Às vezes você ama mais uma pessoa que está perto de você do que a Deus. Que nem no meu caso, eu acredito que assim, às vezes você gosta de uma pessoa mais que a Deus. É onde você não pode, você tem que ter uma visão que você tem que examinar e olhar, entendeu? Então você tem que amar mais a Deus, porque a gente quer nós. Aí depois vem o preço. E depois que você está ali no preço, é até que a morte separe. Diante da palavra de Deus, até que a morte separe. Aí você não ora. Geralmente, assim, eu vim do mundo e você fala, eu vou casar com um homem crente, né? Você ora, você busca, vou casar com um homem crente, né? E de repente você vem e conhece uma pessoa que está na igreja, que é filho de crente, mas não era convertido, né? Mas você... pega e acaba, né? E como diz, muitas coisas aconteceu, né? E são coisas que, de repente, a gente pode falar aí com nossos jovens bonitinhos, se for da vontade do Senhor. E dali a gente pegou, eu tive percas, passei por disciplinas. Tudo isso, eu podia voltar para o mundo. Mas como o Senhor me chamou, eu passei que hoje você passa uma disciplina, muito menos de... Hoje não tem nem disciplina, né? Mas foi como eu tinha... Hoje não tem. Assim, não tem. Se tem, é meio assim, sabe? E na minha época eu passei um ano. Um ano sem fazer nada, sentada, né? Tive pessoas que me ajudaram, tive pessoas que me jogaram pedra, né? Mas como o Senhor tinha me chamado era de Deus, eu passei por disciplina. Sabe por quê? O diabo não podia falar nada comigo, porque eu paguei. Eu passei um ano, né? Assim, disciplinada na igreja, irmãos. Não perdi um culto, eu não podia voltar para o mundo nesse tempo, foi bem quase no começo, poderia, entendeu? Eu tive que fazer escolha entre o filho meu e você entendeu? Tive que fazer escolha, porque eu via que a pessoa queria que a gente ficasse com algo escondido, né? E eu fiz uma escolha.
Nessa escolha o Senhor foi trabalhando. Como diz, o meu primeiro filho é pedido a Deus. Glória E é a um filho Deus. maravilhoso que eu tenho. Amém. E a Raquel foi onde Deus me deu vitória também, do meu Amém. ventre, né? Que ele fechou. Foi Deus quem fechou. Glória a Deus. Então, tenho 4 filhos que Deus me deu, né? Só podia ter 2, tenho 4 e Deus me guardou. E Deus tem me guardado até hoje. Então, no decorrer do ministério, você vai para uma cidade, casei com um homem crente, de repente casei com um homem, pô, casei com um homem crente, ele pega e desvia. Meu Deus do céu. Aí ficou 15 anos fora da presença do Senhor. Por Nossa, onde? muito tempo. Eu fiquei 7 anos aqui, Aham. porque cada dos 2 filhos pequenos, fui para Belém, ali a gente iniciou uma igreja ali. Fiquei 12 anos, o Pedro voltou. Aí fomos para o Maringá, aonde entra o ministério. Uau. Como eu tive sempre liberdade de trabalhar para Deus na obra, né? A gente sempre está aí trabalhando e liderando, né? Tudo com liberdade, sem pressão, sempre voluntário. Como eu falo, na igreja a gente é uma equipe. Então, um faz uma coisa, tu faz outra, e a glória é de Deus. Exatamente. Então, um é líder, o outro é que nem vocês aqui estão fazendo uma coisa, o outro lá está fazendo outra coisa. Então, Deus vai usando, mas é uma equipe. E o nome do Senhor é glorificado. Amém. Então, eu estava acostumada aí. Quando eu fui para o Maringá, eu fui aprender a obedecer. Uau. Sabe? Obedecer. As pessoas às vezes te oprimir, falar as coisas, mas Deus testando a nós, né? Exatamente. Foi até onde, né, que Deus tinha essa obra missionária na minha vida, coisas que a gente nunca almejou, nunca. Assembleia de Deus não tinha isso, a gente nunca pensou em ser um obreiro, alguma coisa, mas Deus tinha um plano. Ah, então a senhora foi porque, como nós apresentamos aqui, a irmã Vera é missionária. Então, foi aí que Deus Foi na separou a faculdade. senhora Que eu falo na faculdade de Deus, né? Então, foi em Maringá que a Foi senhora no Maringá, foi consagrada. Jardim Maringá, Assembleia de Deus. Entendi. Dali o Senhor me provou por muitas situações, fez uma prova muito grande, tive que ficar calado, foi 3 anos. Meu Deus. 3 anos naquela prova, sabe? Jesus, onde são tiradas muitas coisas. Foi quando o Senhor, eu quero falar para alguém que está me ouvindo, que muitas vezes você passa por situações e às vezes você quer resolver com as suas próprias mãos, né? Mas deixa Deus se justificar. Porque a justificativa de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Amém. Sabe? Aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que tirou seu, né? Tirou você do lugar que Deus tinha te colocado. Tomou aquele lugar, falou que você não dava para nada, os hinos que você põe não estava bom. E o Espírito Santo conduzindo, né? Deixa na mão do Senhor, espera, passe pela essa dificuldade, espera o tempo do Senhor, porque Deus há de te justificar. Como passou 3 anos, né? Sim. E nesses 3 anos, a própria pessoa que te feriu, que te tirou do lugar, que fez as coisas com você, foi a pessoa que te fez uma festa maravilhosa. Eu nem obreira não era nada, nem missionária ainda, né? Sim. Aquela pessoa, Deus usou aquela pessoa para me fazer uma festa numa escola dominical cheia. Ali eu falei, e não fica contando história, não, você só fala, Deus, muito obrigado. Amém. O Senhor me justificou. Então, é faculdade que você passa, eu falo que você passa na faculdade, depois passa para o próximo. Como eu falei, quando fui para missionária, eu tive uma etapa da minha vida que a gente fazia o CPO, né, que era um preparo de obreiros. Nesse preparo de obreiros, a gente tinha um livrinho, a gente fazia 2 meses lá no Brás, né, e se preparava. Um dia meu cunhado teve um sonho comigo, e ele falou assim, olha, eu vi, né, nesse sonho ele viu o diabo reunido e o livrinho do CPO na mesa, né, livrinho do CPO na mesa ali, e eles fazendo uma reunião. Sabe quando você pega, alguém fala para você e você não dá muita importância? Mas Deus está fazendo, eu orei meia boca, né? Mas o que o diabo fez nesse trajetória, realmente, o que ele levantou, ele quase destruiu meu casamento. Foi essa fase que eu falei para você. Coisas que o meu marido não fazia, fez. Meu Deus. Coisas que, sabe, aquela desconfiança, não, foi terrível. Realmente foi quando eu falei, Deus, eu nunca falei. Porque muitas vezes você é casado, você fica falando aí, toda vez que você vai se separar, você separar, né? Sim. E eu nunca falei, mas sempre desejei. Mas eu nunca falei. E quando eu falei para vocês que naquele dia eu tomei uma decisão, era isso. Sim. Que eu falei, se Deus não entrar, por quê? Porque você está servindo a Deus. Meu desejo sempre foi servir a Deus.
Não foi nada mais. Então, às vezes, você é impedido por alguma coisa. Aí, quando acontece uma coisa, uma desconfiança de você, que você só serve a Deus, sabe que o inimigo sempre trabalhou na desconfiança, desconfiar que Exato. você está fazendo alguma coisa errada. Mas o Senhor sempre me guardou. Amém. Como nós temos Espírito Santo, você nos guardou. Então, nesse ato, o inimigo quase conseguiu. Eu nunca falei para o diabo que ele tinha conseguido. Naquele dia eu falei, diabo, falei para ele, falei, você conseguiu. Misericórdia. Você conseguiu o que você queria. Porque ele tentou várias vezes nesses anos, né? Só Falei, Deus. você conseguiu o que você queria. Que realmente, eu falei, Deus, se o Senhor não entrar. Mas eu falo uma coisa para vocês, eu tenho uma experiência muito boa de Deus, Glória a né? Deus. Como eu sempre deixei Deus trabalhar na minha vida, quando o diabo atuou, que eu tomei a decisão, que Deus mandou aquele casal na minha casa, que eu falei, o Pedro falou, aquela relutância entre nós como casal, né? Aí, de repente, o casal viu que não tinha argumento, aí ele falou, vamos orar. Quando ele falou, vamos orar, aí ele falou assim, pega na mão dele. E eu falei, eu não vou pegar na mão dele. Uau. E eu não sou assim, né? Aí o Espírito Santo falou, Verinha, você não é assim. Pega na mão dele. Aí, quando né, o Espírito Santo falou, eu peguei na mão dele. É como se não tivesse, quando ele peguei na mão dele, é como se não tivesse acontecido nada. Aquele laço que o diabo armou, que ele preparou, que ele foi naquela mesa, aquilo era real. Sim. Quando a gente fala de Jó, que o diabo foi lá se apresentar, você pensa que o diabo não está de olho em nós? Ele está de olho em nós. Misericórdia. Você vê que às vezes você não acredita, ali estava meu livro na mesa, né? Ele fez, eu não, como eu falei, você conseguiu, eu falei para ele, você conseguiu, só que Deus entrou, o Espírito Santo veio, Glória a e eu Deus. obedeci, porque por mim não pegaria. Gente, quando eu peguei assim na mão dele, é como se não tivesse acontecido nada. Glórias a É Deus. instantâneo. Por isso que eu sempre aconselho as pessoas, pega na mão, antes de mão. O diabo não pode aqui, ó. Se você estiver assim com alguém, ele não entra, não tem poder, não tem esse poder. Glória a Deus. E quando eu peguei na mão dele, que quebrou, é como se não tivesse acontecido nada. Amém. Então, por causa da obra missionária que Deus tinha, o Glória diabo a se Deus. levantou e quis me destruir por causa do chamado de Deus na minha vida. Muitas vezes você não entende por que Deus está te levantando. Está tão Exatamente. difícil hoje. É. Hoje ninguém quer ser um obreiro, ninguém quer ser pastor, ninguém quer. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sim. E é o que está acontecendo hoje na nossa vida, né? Muitos se esfriando por muitas coisas que estão acontecendo. Só que a Bíblia fala isso, nós temos que manter firme. Sim. É que nem Daniel, a Bíblia fala, tu porém vai até o fim. Glória a Deus. Tu porém vai até o fim. Nós temos que ir até o fim, Aleluia. independente das coisas. E outra, o Espírito Santo trabalhando. O inimigo sempre vai tentar impedir. Vai. Né? Por causa Como? desta obra. Se Deus chamou, se Deus, a gente não almejou, Deus quis, então, né? A gente põe na mão do Senhor e continua trabalhando. Então, nessa parte que ele veio, tentou, Deus entrou e quebrou. O Espírito Santo sempre chorou comigo, sempre foi meu consolador. Amém. Glória a Deus. Então, chegamos até aqui, consagrada lá no Maringá, porque Deus tinha um propósito lá também. Passei pela obediência. Tem horas que tem que aprender a obedecer. Obedecer, meu Deus, mandar é bom. Mandar é bom, mas obedecer, meu Deus, como é difícil obedecer. Eu falo que a gente tem etapas. A gente vai na escola, tem o prézinho, depois você vem aprender no primeiro, segundo, terceiro ano, e assim. Vem o fundamental, vem o médio, vem a faculdade. Aí eu falei, a faculdade foi lá, foi aprender a obedecer. Né? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E depois de algum tempo que o Pedro voltou para a igreja tal, eu fiquei 14 anos lá no Maringá. Uau. Foi quando eu voltei, quando a gente passa por, assim, sabe quando Deus pega e te traz? Me trouxe de volta para Vila Matilde aqui, Glória a Deus. né? Amém. E quando você vem e fala, meu Deus, não vou fazer nada, eu vou só sentar. Mas quando você tem um chamado de Deus, não adianta. Não. A gente foi chamado mesmo. para uma obra, então se não é mais a sua vontade, não é mais a nossa vontade. É a vontade de Deus, ainda que doa. É. Ainda que doe, dói muito. E como? Mas a vontade de Deus, ela vai prevalecer na nossa vida. Aí voltei para a Vila Matilde, onde estou hoje, né? Muito difícil, um trabalho de renúncia aqui. Também. Né? Um trabalho de renúncia. Aqui é para você chorar. Não, meu Deus.
O meu desejo era ficar na igreja do Brás, sentar, ninguém me via, eu sentava, entrava e saía a hora que eu queria. Mas não é isso o desejo de Deus na nossa vida. Deus tem um projeto, tem um sonho, chorar. Então aqui nós choramos e Deus trabalhando, aqui nós lutamos e o Senhor trabalhando. E chorando pela vida, pelas almas, o Senhor foi trabalhando, né? Sim. E meu pastor, o nosso pastor Alexandre aqui, ele sempre fala que a gente completa ciclos, tem que completar os ciclos. Então, nenhuma das vezes que eu saí daqui foi por negligência alguma coisa, foi por consequências. Sim. Porque o Pedro se desviou, eu fui para o Belém. Do Belém a gente ficou ali, trabalhou, o Senhor trabalhando, né? Exatamente. Glória a Deus, se cumprindo o ministério ali. Aí ele voltou, lá vamos nós para Maringá. 14 anos lá, aprendendo a obedecer e a consagração. Foi diaconisa, depois missionária, né? Aí depois você pega e volta para cá. Você não quer isso, mas Deus queria isso. Sim. Então eu falei, não, Deus, é fácil você ficar num lugar onde está tudo bem. Você vai para uma igreja, está tudo bem. Você não precisa fazer nada, a igreja está pronta. Mas e o seu chamado? Chorar pela vida, chorar pela alma, aqui, hoje, né? E graças a Deus eu voltei para a Vila Glória Matilde. a Deus, amém. Já vai fazer uns 10 anos. Uma coisa é certa, a colheita. A Bíblia fala, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem como. A colheita é terrível, é difícil, porque ela vem. Sim. Então, eu sempre aconselho, assim, vocês que são jovens, ou mesmo as pessoas que estão nos ouvindo, a plantar coisa boa. Independente se a gente é evangélico ou não, a gente planta coisa boa, porque a colheita é certa, não tem como. Só que nosso Deus é misericordioso e bom. Glória a Deus. Deus é misericordioso e bom, e Ele tem coisas boas para nós. Amém. Então, o que eu aprendi, eu passo a ensinar. Amém. O que eu tive de errado no meu casamento, eu passo a ensinar. Glória a Deus. Porque muitas vezes chega numa situação de não tenho neles contentamento. É a coisa mais difícil, que onde você poderia estar bem, Sim. poderia estar bem, Verdade. mas não é aquilo realmente que eu falo, a nossa plantação. Qual foi a minha plantação? Exato. Qual foi? Uma vez eu falei para meu marido, qual foi a nossa plantação? Infelizmente, né, tem coisas que você planta e depois vem a colheita, e ainda que Deus é misericordioso. Exatamente. Aí fala, o que nós vamos fazer? Na minha conceito, vamos entregar na mão de Deus, deixar Deus trabalhar? E é o que eu faço hoje, né? Graças a Deus, sou uma mulher curada. Glória a Sou Deus. uma mulher, assim, graças a Deus, temente a Deus. Amém. Ama a Deus acima de tudo. Sim. E a minha missão é essa, ensinar. Você vê que eu gosto de ensinar, assim, quando as pessoas dão a oportunidade, né? Sim. De ensinar e dizer que vale a pena ter renúncia, né? Verdade. Amar a Deus. O casal, cuidado com a sua plantação, procura plantar coisa boa, procura entender, né? Procura pedir ajuda para Deus, para que Deus, o Espírito Santo sempre chorou comigo, né? Sempre, Amém. sempre, né? Glória a Muitas Deus. vezes saía, chorava, e o Espírito Santo lá comigo, me ouvindo. Quando chegava em casa, nada daquilo que eu pensei eu falava, né? Já estava tudo calmo. Então, o Espírito Santo é o seu maior ajudador, né? É o maior ajudador que a gente tem. Então, a gente precisa continuar firme. E aqui estamos para a glória do nome do Senhor, né? Glória a Deus. 47 anos na presença do Senhor. Que bênção. Com muitas dificuldades, como eu disse, né? Sim, sim. Mas vale a pena, valeu a pena, e esse é o conselho que eu dou, né? Que Amém. deixa Deus trabalhar a sua vida, É. né? Deixa Deus trabalhar, porque a Bíblia fala que o Senhor tem para nós coisa boa, né? Sim. Coisa boa. Quem sabe, assim, uma outra oportunidade, eu possa contar exatamente, assim, a minha história como jovem. Com O que certeza. aconteceu, esse problema que eu tive que enfrentar ministério. Sim. Porque hoje, você tem é mais light, mas antes você enfrentava o ministério. Como é bom estudar, viu, irmãos? Nós estamos falando da Bíblia aqui, que muita gente erra por falar. Como é bom estudar. Não só estudar a palavra, mas também ser sábio. Sim. Nem outras coisas, porque a igreja ela tem advogado, ela tem de tudo. Tem enfermeiro, tem médico, tem tudo. A igreja tem tudo, psicólogo, tem tudo. Então, na hora que eu precisei, tinha um dos irmãos que, na minha situação que eu passei, ele entrou lá com a ciência, com o estudo, Glória e provou a Deus, para a pessoa amém. que a pessoa estava errada. Mas ele era estudado.
Exato. Ele dava até aula da escola dominical. Então, ele me defendeu por uma coisa que era minha, da pessoa e Deus. Um dia que tiver uma oportunidade, eu conto, porque isso aí vai ser só com alguns mesmo, né, que jovens mesmo, casais, talvez solteiros, da maneira que aconteceu comigo. Foi uma maneira que eu podia, né? Mas Deus, pela infinita graça, cuidou. E outra, Deus mostra para a gente as coisas e a gente que não vê. Não é? Às vezes Deus mostra para nós e, como eu disse, filha, não seja cego olhando só para aquele foco, não. Vamos prestar mais atenção naquilo que Deus fala para nós, né? Vocês que são jovens, vocês que estão nos ouvindo aí, foca mais no que Deus fala para você. Não o que os outros falam, mas o que Deus fala para você. Né? Porque Deus te fez inteligente, né? Deus te chamou, Deus tem um chamado, tem um ministério. Não foca nos outros, foca naquilo que o Espírito Santo fala com você, né? E cumpra, né? Aquilo que Deus tem na sua vida e passo a passo, devagar. Não adianta correr. Tem horas que tem que parar, tem que respirar, tomar um fôlego. Respira e continua, né? Vale a pena servir ao Senhor. Exatamente, que bênção, que testemunho incrível. E agora nós já sabemos o motivo da missionária, porque muitos têm somente o título, mas a história da senhora contando tudo, a gente vê o porquê da missionária, porque não é qualquer missionária, passou e passa, né, muitas experiências para carregar o que Deus colocou nas mãos da senhora. Então, as provas não são em vão. A senhora não carrega um nome, um título, simplesmente um título. É a unção de Deus vinda sobre a vida da senhora. Então, a gente vê isso no que a senhora conta. Eu sei que é pouco tempo para tanta coisa, mas o pouco que nós tivemos aqui, nós conseguimos entender o porquê da missionária Vera, e tem que usar mesmo este título, porque só Deus sabe que a senhora passou, né? E hoje nós podemos nos alimentar com isso, né? Porque não é em vão, nada é em vão. Então, eu sei que, como alcançou a minha vida aqui, eu sei que falará e falou para quem já vai concluir aí, mas também falará com outras pessoas, tocará nos corações, porque é bênção. Nós não entendemos mesmo, mas o chamado de Deus, a condução que Deus tem para a nossa vida tem um propósito, um objetivo, né? Então, é incrível. Eu agradeço. E a senhora tem, se quiser falar mais algo para quem está nos assistindo, porque nós já estamos chegando na reta final, mas se tiver algo de Deus para passar, fique à vontade, irmã. Glória a Deus. É como a gente já falou, né? Nessas conversas que a gente teve. Sim. As provações, elas vêm, as lutas, elas vêm, você não entende por quê, mas o importante é que Deus está nos conduzindo. Deus está nos conduzindo. Eu não queria o chamado, nem almejei o chamado, mas se o diabo se incomodou, é porque Deus tem coisas grandes para nós. Exato. A nossa Aninha falou o porquê de ser missionário. Muitas vezes você fala para Deus, por quê? Eu faço essa pergunta, por quê? Missionário, porque muita gente fala, missionário é aquele que sai para lá, sai para cá, e na realidade você é um missionário da sua casa, dentro da tua igreja, né? Na onde você manda, como falei para vocês que eu vou para o hospital, né? Quando Deus envia, e graças a Deus a gente tem ganhado almas no hospital, pura misericórdia de Deus, né? Sim. Então, eu quero agradecer pela oportunidade que Deus me dá. Amém. E o conselho é disso, né? Ainda que venha todo esse tipo de provação, deixa Deus cuidar de você. Amém. Deixa Deus decidir por você, porque às vezes você pode tomar uma decisão e se dar mal naquela decisão que você tomou. Mas quando Deus toma essa decisão por você, a peleja não é tua, mas a peleja é de Deus, né? Exatamente. E eu agradeço aos Vozes de Sião por tudo, Deus, né? amém. E por essa oportunidade rica, né? Obrigada, viu, gente? Glórias. Obrigada, meninas. E eu que agradeço, em nome também do grupo de jovens do Vozes de Sião, eu agradeço a senhora ter aceitado este convite e compartilhado conosco. Isso porque é enriquecedor, porque nós temos que aprender com quem já passou, né? Às vezes nós achamos que sabemos de tudo. Não sabemos.
mas quem já passou sempre tem algo ali para nos aconselhar, nos motivar e dizer, é assim, acontece, mas continue, porque Deus está com você. E obrigada mesmo, irmã Vera, por ter aceitado esse convite, e que Deus continue usando a senhora grandemente, com seus abraços, com as suas palavras, com seus testemunhos, porque eu sei que a obra ainda continua. E não foi em vão tudo que a senhora passou, e eu sei que muitos serão impactados com a história da senhora. Amém. Obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço. E quero agradecer a você também, que continuou conosco até este momento, que essa palavra tenha entrado no seu coração e que você sinta a transformação de Deus para a sua vida. Amém? Acompanhe todos os nossos vídeos aqui no canal, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque sempre traremos aqui vídeos novos e enriquecedores para que o Senhor traga aí um tempo novo e libertações e cura para a vida de cada um de vocês. Amém? E até mais, gente. Muito obrigada, irmã Vera, mais uma vez. Obrigada. Amém. Deus abençoe.